Agradeço ao professor Rony pela lembrança do meu nome, a MB pela oportunidade de colocar urologia e para vocês que vieram prestigiar o nosso módulo agora à tarde. E vamos falar de litíase urinária, tentar fazer um overview, o tema realmente ele é amplo. Assim, fazendo uma pequena introdução, a litíase é uma entidade clínica muito complexa. Ela é frequente, pode atingir qualquer faixa etária, ambos os gêneros, e tendo, hoje já não tanto, mas o predomínio entre os homens, apesar de que os últimos trabalhos epidemiológicos já têm mostrado um equilíbrio entre os dois gêneros. A prevalência dessa doença encontra-se em ascensão na população mundial, é uma doença de alta recorrência, como vocês vão ver. Existem fatores de risco bem definidos para o desenvolvimento da litíase, e nós temos um avanço muito grande nas técnicas endurológicas de tratamento da litíase. Em contrapartida, nós não avançamos tanto no tratamento clínico da litíase. E a litíase ela pode se expressar de todas essas formas. A primeira imagem em cima, um cálculo não tão grande, abaixo um cálculo já maior. Essa imagem mostrando dois cálculos coraliformes muito grandes. E aqui, da mesma forma, um cálculo grande, já com grande comprometimento desse rim. E isso é um cenário, principalmente essa última imagem, que a gente infelizmente ainda vê com muita frequência, principalmente no serviço público, onde os pacientes têm uma dificuldade de acesso à saúde. E nós fizemos um levantamento recentemente na faculdade, e nos últimos 10 anos, entre todas as nefrectomias que foram feitas, 25% foi por litíase urinária. Então, você imaginar que de 100 rins, 25 foram perdidos por uma doença benigna, realmente isso é uma judiação e mostra talvez a carência que o serviço público consegue oferecer no dinamismo do tratamento. Como eu havia falado inicialmente, a gente tem basicamente 2 trabalhos epidemiológicos que são frequentemente citados, um de 2003, um de 2012, que mostra realmente um aumento na prevalência dessa doença. Hoje, de forma global, quase 9% da população tem um pequeno predomínio entre os homens em relação às mulheres. E a pergunta é, por que essa prevalência tem aumentado? Então, existem algumas hipóteses. Talvez uma delas que a gente não pode esquecer é que nós temos hoje uma melhora muito grande na qualidade e do acesso aos exames de imagem. Então, num passado, onde nós tínhamos disponível ultrassom, e muitas vezes com uma qualidade não tão boa, e o raio-x, que tem uma baixa sensibilidade, uma baixa especificidade, provavelmente uma situação como essa, vista aqui pela tomografia, de pequenos cálculos, teria passado desapercebido. Então, talvez nós temos um falso aumento da prevalência por realmente uma melhora nos exames e no diagnóstico. Piora nos padrões alimentares, isso sim, isso é bem definido, como nós vamos ver adiante. E talvez o efeito do aquecimento global, onde as perdas insensíveis e a desidratação estejam mais presentes, principalmente em alguns locais mais quentes. Da mesma forma que nós temos um aumento na prevalência, nós temos já bem diagnosticado, bem detectado, que é uma doença recorrente e altamente recorrente. Entende-se que o homem, a mulher, ou o paciente que teve um quadro litiásico, ele tem 50% de chance de ter novamente dentro de 5 anos. Tá? Então, daí entra a importância de alguns cuidados preventivos que nós vamos falar, para tentar diminuir um pouco essa incidência da recorrência. Ou seja, então qual que é o cenário? Nós estamos diante de uma doença prevalente, temos aqui aproximadamente 10% da população aparentemente aumentando, nós temos uma doença recorrente, ao redor de 50% em 5 anos. Então o que nós precisamos? Nós precisamos primeiro ter métodos de tratamento cirúrgico pouco invasivos, que é o que nós já temos hoje. Então, imagine um indivíduo que tenha 3 episódios de litíase com indicação cirúrgica. Se nós ainda estivéssemos num tempo onde esse paciente fizesse uma cirurgia convencional por corte, sem dúvida o sofrimento desse paciente seria muito maior do que pelas técnicas atuais que nós dispomos hoje. Porém, você ter técnicas mais favoráveis para o tratamento cirúrgico não modifica a história natural da doença, não modifica aquela recorrência que nós falamos, não modifica
a prevalência e também não corrige os erros metabólicos, eventualmente a abordagem clínica que deve ser feita. Então aí é onde nós caímos nessa outro statement, se nós podemos falar. Não adianta só você ir lá e tirar a pedra quando a pedra aparece ou operar a pedra. Você tem que ter um conhecimento e buscar mecanismos onde esse paciente possa prevenir essa recorrência, onde a gente consiga reduzir a incidência, reduzir a prevalência. E isso vai ser através de investigação metabólica, identificar fatores de risco e oferecer um tratamento clínico a esse paciente. Bom, de uma forma muito prática, claro que esse tema litíase ele tem uma interface com nefrologia. Então, aqui eu estou colocando uma forma muito simplista. Se tiver algum nefrologista aqui na sala, é capaz que vai ficar bravo comigo. Mas, se nós formos ver, a urina, ela é formada... A urina é isso que vocês estão vendo. É um solvente, que é água, e vários solutos, e entre eles, do lado esquerdo, em verde, substâncias protetoras, ou seja, principalmente o citrato e o magnésio, que são substâncias que estão ali para tentar proteger a urina da formação de pedra, e do lado esquerdo meu aqui, a gente tem as substâncias que, quando se agregam, elas levam à formação de cálculos. Então, existe todo um processo de que quando essa urina está desequilibrada, vai ocorrer uma supersaturação, nucleação, agregação de cristais e, por fim, a formação de pedra. Então, nós temos que entender por que ocorre esse desequilíbrio da urina. Por que a urina do paciente litiásico está desequilibrada? Então, existem alguns fatores, entre eles, inicialmente, fatores genéticos. Claro que, apesar de que os estudos genéticos em litíase são muito pobres, mas entende-se que o indivíduo que tem familiares formadores de pedra, ele tem uma predisposição maior. Questiona-se que isso possa ser porque essa família vive no mesmo ambiente, vive na mesma temperatura, come as mesmas coisas, ou que eventualmente tem uma causa genética que esteja predispondo a esse desequilíbrio da urina e a formação de pedras. Algumas doenças sistêmicas, o hiperparatireoidismo primário, esse paciente tem um aumento da produção de paratormônio, um desequilíbrio no metabolismo de cálcio e, por consequência, uma hipercalciúria, aumento de cálcio urinário. Acidose tubular renal, doenças inflamatórias intestinais, altera o metabolismo do oxalato, obesidade, diabetes e hiperuricemia, que é a doença de Gota. Falando um pouquinho de obesidade, sabidamente os obesos eles têm um aumento na excreção urinária de cálcio, sódio e ácido úrico. E para complementar esse cenário formador de pedra, ele ainda tem uma redução no citrato urinário, que é um elemento protetor. Tem vários trabalhos que mostram que quando você migra de obeso para sobrepeso, para peso normal, você vai diminuindo a incidência de litíase nessas populações. Esse gráfico também, em colunas, mostra para a gente, quanto maior a obesidade, maior o IMC, você aumenta a probabilidade de formação de cálculos. Esse é um trabalho publicado em 2016, que também mostra que, na população obesa, quando você vai oferecer citrato de potássio, que é um fator protetor, que existe comprimidos à base de citrato de potássio, o obeso requer uma quantidade maior de citrato para atingir níveis preventivos. Bom, fatores ambientais, parece óbvio, né? Quem trabalha em condições de exposição a calor vai ter uma perda de líquido insensível. Se ele não repuser esse líquido, essa urina vai ficar concentrada, vai ter uma diminuição do solvente, como nós falamos, e facilitando a agregação e formação de pedras. Em relação a fatores dietéticos, também muito bem sabido que esses pacientes têm que reduzir a ingesta de sódio. O sódio, ele aumenta, a ingestão de sódio aumenta a hipercalciúria e também diminui o citrato, ou seja, eu estou aumentando o fator formador de pedra, estou diminuindo o fator protetor. O ideal é que se ingira até 5 gramas de sal por dia. Lembrar que o sal não é sódio, não são sinônimos. Entende-se que 5 gramas de sódio de sal equivalem a 2 gramas de sódio. Lembrar que aquele sachêzinho pequeno tem 1 grama de sal, então ele tem menos sódio ali. Tá? Aumentando a ingesta de sal diária, você aumenta proporcionalmente o seu cálcio urinário. Então, é uma recomendação fundamental que o indivíduo diminua o sal na alimentação.
Em relação à ingesta proteica, da mesma forma como vocês podem ver nesse esquema, esse esquema inclusive é da doutora Samira, nefrologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, me passou esse slide. Então vocês vejam que o aumento da ingesta proteica diária, a gente tem como produto final aqui embaixo todos os elementos formadores de pedra. Pouco citrato, pouco oxalato, muito cálcio. Então, a gente recomenda aos pacientes litiásicos que reduzam a ingesta de proteína para que eles tenham menos cálcio urinário, menos oxalato e mais citrato. E finalizando aqui essa parte, o cálcio que teve uma mudança, talvez na faculdade de medicina, os mais velhos, nós tínhamos uma seguinte recomendação. Tem pedra, para de comer cálcio, não é para ingerir leite, derivados, etc. e tal. Hoje, essa orientação já é diferente. O que se orienta ao paciente é que ele faça uma dieta normocálcica. Não deve-se abolir a ingesta de cálcio, porque ocorre um mecanismo compensatório de uma absorção de oxalato intestinal devido à falta de cálcio. E aí nós vamos ter o quê? Um aumento de oxalato urinário e, por consequência, a formação de pedras por via do oxalato e não obrigatoriamente por via do cálcio. Então, esse gráfico vocês também conseguem ver, essa linha tracejada é a ingesta com pouco cálcio. Então, vejam que o índice acumulativo de recorrência de pedra foi maior nesse grupo em relação ao grupo que fazia uma ingesta normocálcica. Em relação a líquidos, obviamente, opa, passei aqui um a mais. Em relação a líquidos, óbvio, é o pilar da prevenção, que o indivíduo ingera líquidos, água de coco, suco de fruta cítrica, suco de melão, maracujá, onde você tem citrato, além do líquido propriamente dito, evitar o refrigerante, onde você tem excesso de sódio e de oxalato. O perfil metabólico, que é um exame de sangue, de urina, onde você investiga todos os elementos formadores de pedra. A partir daí você pode identificar alguma alteração metabólica, como hipercalciúria, hipocitraturia, hiperoxalúria e aí por diante. Bom, então, qual é a orientação clínica final? Esse indivíduo tem que ter redução de peso, atividade física, uma hidratação que permita a ele urinar de 2 a 2,5 litros por dia, uma dieta com restrição de sódio, proteínas animais e uma dieta normocálcica. Eventualmente, em pacientes muito recidivantes ou que tenham essas alterações metabólicas listadas aqui, eles sejam candidatos a receber medicação. Hipercalciúria, você vai oferecer para ele diuréticos tiazídicos, hidroclorotiazida, indapamina, clortalidona. Hipocitraturia, esse paciente recebe o citrato. E a hiperuricemia, esse paciente recebe o halopurinol. Pacientes com hiperparatireoidismo são candidatos à cirurgia. E lembrar, pós-cirurgia bariátrica, que é algo muito comum no nosso meio hoje, esses pacientes cursam com uma hiperoxalúria por aumento do oxalato intestinal, e aí até de uma forma aparentemente contraditória, a gente oferece cálcio para esses pacientes, para que esse cálcio se agregue ao oxalato intestinal e saia nas fezes e não seja reabsorvido. Especificamente, o cálculo de ácido úrico tem uma vantagem, se assim podemos dizer, porque os cálculos de ácido úrico, eles são os únicos cálculos que, se você alcalinizar a urina, esses cálculos eles se desfazem de forma espontânea. Então, quando você vai suspeitar de um cálculo de ácido úrico, pacientes mais obesos, diabéticos, portadores de gota, quando na tomografia esses cálculos tiverem um coeficiente UH muito baixo, ou seja, cálculos aparentemente mais frágeis, cálculos radiotransparentes no raio-x e pacientes com pH urinário ácido. Então, esse cenário você deve desconfiar de cálculo de ácido úrico, e aí fazendo uma alcalinização da urina, seja com bicarbonato ou com citrato, esse pH urinário ele se eleva e o cálculo se desfaz. Bom, falando um pouco de sintomatologia, talvez a sintomatologia que o urologista mais tenha contato seja a cólica renal. A cólica renal, que é um evento agudo, extremamente doloroso, ele ocorre por uma obstrução das vias urinárias.
Geralmente, esse paciente necessita ir ao pronto-socorro para receber analgesia endovenosa e, a partir do momento que esse paciente esteja com a sua dor controlada em nível de pronto-socorro, você parte para uma investigação diagnóstica com o intuito de investigar aonde esse cálculo se encontra, o cálculo que está obstruindo a via urinária, qual o tamanho, qual o grau de dilatação da via excretora, qual a característica desses rins, se existe alguma infecção associada ou não e se existe algum comprometimento de função renal. Então, lembrar que isso é feito em âmbito de pronto-socorro, mas após o paciente estar com a sua dor controlada e mais confortável. O exame que nós usamos hoje de eleição é a tomografia de rins e vias urinárias sem contraste, feito em ambiente de pronto-socorro, com o intuito de visualizar o cálculo ureteral e as características que foram citadas anteriormente. Existe uma grande preocupação com a tomografia, visto que nós estamos falando de uma doença recidivante. A tomografia emite uma irradiação, que esse paciente, se ele, por exemplo, for ao pronto-socorro 4 vezes no ano com cólica renal, ele vai receber 4 tomografias. Essa radiação é cumulativa e traz uma preocupação com o desenvolvimento futuro de alguma neoplasia, de sistema hematológico, tireoide e aí por diante. Então, hoje, o que se tem, quando possível, os tomógrafos dispõem de protocolos de baixa radiação e, principalmente para pacientes não obesos, você pode solicitar que seja feito um protocolo de baixa radiação, que esse paciente vai ser menos irradiado durante o exame. Poderíamos pensar, bom, então a gente não pode fazer um ultrassom na vigência da cólica renal ao invés de fazer uma tomografia? Poder a gente pode. É um exame, sem dúvida, que não apresenta morbidade, mas se nós estamos falando de cólica renal, é porque provavelmente esse paciente tem uma obstrução em nível de ureter. E o ultrassom não é um exame adequado para ver o ureter. Então, muitas vezes você vai pedir ultrassom, vai mostrar que tem uma dilatação renal, mas você não vai saber aonde está o ponto de obstrução e você vai ser obrigado a fazer uma tomografia. Bom, uma vez diagnosticado o cálculo, você tem 2 opções. Se não for um cálculo muito grande, que diria aí abaixo de 6 milímetros, se não for um cálculo que esteja causando uma grande dilatação da via urinária, que ele esteja com a dor controlada e sem sinais de infecção, esse paciente pode ser submetido a um tratamento que nós chamamos de expectante. Ou seja, vai para casa com medicação e aguardar ver se esse cálculo vai ser eliminado espontaneamente. Caso contrário, que o paciente não se enquadre nessas condições, ele é orientado a fazer um tratamento intervencionista, onde através de uma ureteroscopia, que eu vou só mostrar para vocês um pouquinho, a gente remove esse cálculo por via endoscópica e esse paciente, no dia seguinte, habitualmente está sendo liberado. Muito importante essa informação, os quadros de cólica renal, ou seja, de obstrução de via excretora, associado a sinais infecciosos, que nós caracterizamos como uma pielonefrite obstrutiva, esse paciente não deve ter a sua via urinária manipulada com o intuito de remover o cálculo. Isso aumenta em muito o risco de um quadro séptico súbito. Então, esse paciente tem que apenas ser derivado, que nós chamamos, passagem de um catéter duplo J, que no português, claro, vamos desentupir esse rim e depois que o quadro infeccioso melhorar, esse paciente vai ser tratado da sua pedra. Bom, falando um pouquinho do tratamento cirúrgico, o tratamento cirúrgico realmente evoluiu demais o tratamento da litíase urinária. Esse é um cenário que hoje muito difícil de nós vermos. Essa paciente, eu me lembro, eu operei na minha residência, paciente com cálculo, achei que o corte ficou um pouco grande, agora sendo crítico, mas vejam o tamanho do cálculo que ela tinha no ureter distal, não existia absolutamente nenhuma técnica endurológica e se fazia essa incisão esteticamente muito ruim, principalmente uma mulher, com uma recuperação mais difícil, e hoje você trata isso de uma forma endoscópica, confortavelmente, de uma forma extremamente satisfatória. Essa outra situação, um cálculo coraliforme muito grande, que hoje nós tratamos por um acesso percutâneo, o que se fazia era uma cirurgia, se fazia não, podemos dizer que ainda nos dias de hoje não é errado você usar esse método, caso você não disponha de tecnologia. Mas um cálculo muito grande, você faz uma cirurgia chamada de anatrófica, você abre o rim, remove todos os cálculos que estão dentro dele, esse é o cálculo removido, mas o paciente fica com uma incisão grande e, obviamente, uma recuperação muito difícil.
Então, hoje nós tratamos os casos de litíase por técnicas endurológicas, então técnicas com óticas, microcâmeras, endoscópios, laser e etc. e tal. O cálculo pode ser acessado por via retrógrada, ou seja, um acesso pela uretra e pela bexiga, ou pode ser um acesso pelo rim, através de uma punção, onde você entra no rim e vai descer pela via urinária. Toda essa revolução, vamos dizer assim, endurológica, começou com a litotripsia extracorpórea, isso lá na década de 80, onde um alemão chamado Chaussy criou essa máquina. Nos dias de hoje, a litotripsia extracorpórea ela ficou mais compactada, as máquinas mais compactas, as máquinas mais confortáveis, porém houve uma diminuição nos bons resultados da litotripsia extracorpórea. Paralelamente a isso, tivemos o avanço da endurologia com todos esses equipamentos, e aí a litotripsia extracorpórea realmente nos dias de hoje perdeu muito a sua indicação e foi suplantada pelas técnicas endurológicas. Aqui uma cirurgia renal percutânea para um tratamento de cálculos renais grandes. Eu vou correr um pouquinho para não me alongar, que o meu tempo já acabou. O importante, então, é que a gente deixe a mensagem para vocês. Esses são todos os guidelines que as sociedades produzem. Esse, inclusive, é um guideline que a nossa sociedade produziu. Eu tive o prazer de participar com as condutas homogêneas para o tratamento da litíase urinária. E as mensagens finais é que estamos diante de uma doença prevalente, recidivante, um cenário muito variável, desde casos assintomáticos até casos extremos de perda de função renal. Importante que os profissionais de saúde, não só urologistas, tenham conhecimento básico da litíase urinária, identificar fatores de risco, medidas clínicas e preventivas, dieta, hidratação, redução de proteínas. E o tratamento cirúrgico, sem dúvida, foi um grande boom no tratamento da litíase urinária. Desculpa estourar o tempo, obrigado.